Meu pai ministerial foi batizado, pastor César, sob os auspícios pastorais dele lá na Cidade Jardim, né? E a bispa Neuza, a gente tem um carinho muito especial por vocês. Confesso, bispo, que estou com um sentimento ambíguo hoje. Uma parte de mim queria que o senhor estivesse aqui, e outra parte de mim queria que o senhor não estivesse aqui. Amém. Cumprimentar o pastor Itamar Batista, a Valdirene, esse casal simpático, que a gente foi amigo, né, durante a nossa infância. Infância não, pera lá, né? Nem tanto, né, juventude. Pastor Samuel César, pastora Leoni, cumprimentar a minha querida esposa, pastora Elisama, e a nossa caravana aí, na pessoa do pastor Clevers, nosso primeiro vice-presidente, pastor William, pastora Maria Helena, que nos dão a honra da companhia nesta manhã. Amém? Glória a Jesus. Sem mais delongas, meus queridos, vamos então a esta lição tão extraordinária. Geralmente, pastor Itamar, a gente faz é convidar o comentarista da lição para ministrar na igreja da gente. Aí hoje aqui está diferente, né? Deixa a gente muito apertado em ministrar na frente do comentarista. E que comentarista! Amém, graças a Deus. Lição 7, dons de elocução, ou os dons da fala, nos dons espirituais. Meus queridos, no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa esse capítulo dizendo que não queria que os irmãos fossem ignorantes quanto aos dons espirituais. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, está respondendo uma série de questionamentos que a igreja havia lhe enviado. Como ele identifica lá no capítulo 7, quanto às coisas que me escrevestes. Então a igreja de Corinto tinha dúvida quanto ao casamento, quanto ao celibato, quanto ao comportamento da mulher na igreja, culto de Santa Ceia, e dentre outras coisas. E também uma dúvida quanto aos dons espirituais. No versículo 2 do capítulo 12, o apóstolo Paulo faz menção dos ídolos mudos. No grego, ídolos afono, que não significa apenas ídolos mudos, mas sem capacidade de emitir qualquer significado. Em contrapartida a estes ídolos mudos, o Senhor da igreja, o Deus da igreja, interage com ela. Quando o homem pecou, lá no Éden, ele perdeu a comunicação com Deus. Haja vista que Deus falava com o homem todos os dias, pela manhã e à tarde. Como Paulo reza em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por conta disso, o homem perdeu a comunicação direta com Deus. Deus começa então um processo de revelar o seu plano salvífico, e essa economia salvífica vai sendo revelada paulatinamente ao longo da Bíblia Sagrada. Deus falava com alguns homens esporadicamente e de forma direta, mas com seu povo ele falava através dos profetas e ocasionalmente dos sacerdotes. E entendamos que a linguagem predominante na Bíblia é uma linguagem agropastoril. O apóstolo Paulo introduz uma nova linguagem, trazendo uma linguagem mais urbana, quando ele compara a igreja, por exemplo, a um edifício, do qual tanto somos uma pedra, como também somos os edificadores. Embora ali Paulo está ressaltando a questão do trabalho, do serviço cristão. E em Romanos 12 e 1 Coríntios 12 também, Paulo introduz uma nova linguagem, uma linguagem biológica, quando Paulo faz a analogia da igreja com um corpo.
Antes, a igreja era comparada a uma vinha, a um trigal, a um rebanho de ovelhas, como o próprio Senhor Jesus compara a igreja a um rebanho de ovelhas. Na lavoura e no rebanho, há uma completa dependência em relação ao pastor e em relação ao agricultor. Só que, como a revelação de Deus ela vai se avolumando e vai se tornando cada vez mais clara, torna necessário, então, Paulo trazer esta analogia do corpo, do qual somos membros e Cristo é a cabeça. Porque Paulo precisava de mostrar que a igreja é, acima de tudo, um organismo vivo. E como organismo, há uma comunicação direta da cabeça com o corpo e também entre os membros do corpo. Por isso, os dons espirituais, sobretudo os de locução, que vêm exatamente para edificar, exortar e consolar. E havia muita dúvida na igreja em relação a isso. A igreja de Corinto a cidade de Corinto era a Nova York da época, né? Uma cidade multicultural. Naturalmente, a igreja mantinha, até um certo ponto, a mesma característica da cidade, e era uma igreja fervorosa, uma igreja altamente pentecostal. Só que eles extrapolavam, né? Exageravam no uso dos dons espirituais e faziam dos dons espirituais uma espécie de autoafirmação na santificação, se julgando até superior aos demais que não tinham dons espirituais. É importante nós observarmos que os dons espirituais é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para conhecer, fazer e falar. Os dons espirituais não nasceram exclusivamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, haja vista que nós já temos manifestações desses dons espirituais de forma esporádica no Antigo Testamento, né? Mas com uma obra específica, a ópera destra do Espírito Santo, que é a obra externa da pessoa da Trindade e do Espírito Santo, fazendo presente na terra a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Tem a ver com o que Jesus fala para os seus discípulos, registrado por Lucas, quando ele diz: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É uma evangelização concomitante, não primeiro Jerusalém e por fim os confins da terra, mas tanto aqui como lá e acolá ao mesmo tempo. E os dons espirituais estão relacionados a esta capacitação sobrenatural. Por isso eles permaneceram em Jerusalém até que acontece o advento do Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, chamado de Pentecostes porque foi no dia da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os cerca de 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo, línguas como que de fogo foram repartidas entre eles e começaram a falar em línguas estranhas. Então ali a igreja recebia a evidência, a manifestação da presença do Espírito Santo com ela, para capacitar tanto a igreja no aspecto coletivo, quanto cada crente individualmente, tanto para o viver cristão aqui na terra, como, sobretudo, também para o exercício da evangelização. Há um grupo de pessoas que acreditam que os dons espirituais ficaram restritos à igreja primitiva. Mas nós não temos nenhum fator histórico que possa determinar isso, e muito menos uma referência bíblica plausível que ateste isso. E se o poder do Espírito Santo era para capacitar os crentes para serem testemunhas,
e esta evangelização perdura até que Cristo volte, naturalmente os dons espirituais são para hoje também. E nós temos na história testemunho dos dons espirituais sendo usados na igreja no segundo e no terceiro século. Nós temos testemunho histórico disso acontecendo também no 18º século, no século 18. Nós temos manifestação dos dons espirituais no ministério de Húdio, por exemplo, e por aí vai. Então, o pentecostalismo, ele não começou necessariamente na primeira década do século XX, mas já tinha manifestações antes disso. Lá ganha um vulto mais geral e uma projeção mais mundial. Mas os dons espirituais é para a igreja. Em que sentido? A igreja local, para que ela possa ser edificada, exortada e consolada. Os dons espirituais precisam ser vistos e analisados à luz do amor e do fruto do Espírito. Os dons do Espírito Santo é uma capacitação para o serviço cristão, o fruto do Espírito, uma capacitação para o desenvolvimento do caráter cristão. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele relaciona os dons espirituais. No capítulo 13, ele valora os dons espirituais. Como assim? Coloca de um lado da balança os dons espirituais e do outro lado da balança o amor. Nada, absolutamente nada, pode pesar mais do que o amor. O amor é a mola mestra que move o ser de Deus em relação ao homem, principalmente em relação à igreja. Tudo que Deus faz é por amor. E o amor para Deus é algo tão central que João, quando precisa falar do amor de Deus, o que ele faz é personificar o amor no ser de Deus. Ao invés de ele dizer que Deus tem muito amor, ele diz Deus é amor. Então, os dons espirituais, por mais espetaculares que eles sejam, eles não podem superar ao amor. E também o fruto do Espírito. Os dons espirituais não podem ser usados como baliza de santificação ou de aceitação espiritual. O que baliza o crente é o fruto do Espírito, porque o fruto é o rastro, né? Os dons espirituais estão até sujeitos à falsificação. Já o fruto do Espírito não, porque a pessoa consegue às vezes se passar por outra até um certo ponto, mas vai chegar um momento que a máscara vai cair e quem a pessoa é de fato virá a ser revelado. Só para os irmãos terem uma noção da importância dos dons espirituais. E especificamente aqui nessa lição, nós vamos falar sobre os dons de elocução, é o dom de profecia, dom de variedade de línguas estranhas e o dom de interpretação. Você que está com a sua revista, né? Logo no primeiro tópico nós temos que vamos, eu gosto da participação da igreja. Qual que é o primeiro tópico da lição aí? Pode melhorar, não pode? Vamos lá, 1, 2 e... Dons relacionados à elocução. E o nosso comentarista, né, que vocês não conhecem, ele começa dizendo: a profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas são manifestações do Espírito Santo, classificadas como dons de elocução. Os mesmos capacitam um membro do corpo de Cristo a falar sobrenaturalmente. Essas manifestações sobrenaturais vindas da parte de Deus visam edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Veja que essas três palavrinhas, exortar, edificar, exortar e consolar, elas são palavras-chave aqui nesta lição, porque é a razão dos dons espirituais. Infelizmente, o que temos visto é que muitos, de forma incorreta, dizem serem possuidores desses dons e assim enganam a muitos com suas falsas manifestações. Infelizmente, a gente está sujeito a isso, né? Pois bem, meus queridos irmãos,
agora a gente começa a falar sobre o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Quando a pessoa fala da parte de Deus, sob inspiração do Espírito Santo, mas de forma diferente do profeta do Velho Testamento. A gente precisa fazer essa distinção. Então, nós temos na Bíblia o ofício profético do Antigo Testamento, nós temos o profeta como dom ministerial no Novo Testamento, tal qual listado em Efésios capítulo 4, e nós temos o profeta, que é profeta enquanto está profetizando sob inspiração de Deus no dom de profecia. O ofício profético não existe mais, porque o profeta no Antigo Testamento foi dado como fiscal do rei. Quando Deus institui a monarquia, Deus dá o rei, mas dá a tiracolo o profeta. Então eram os 3 ofícios veterotestamentários: rei, profeta e sacerdote, que apontavam para Cristo. Por isso, a lei e os profetas duraram até João. Então, João Batista foi o último dos profetas nesse aspecto do ofício profético. No Novo Testamento, nós temos 2 tipos de profeta. O profeta como dom ministerial, que é um presente em forma de pessoas que Deus dá à igreja. Então, aquela pessoa que prega uma mensagem, entrega um sermão, sob inspiração de Deus, então é uma mensagem profética. E o profeta usado no dom de profecia. Agora entendam uma coisa. Nós não podemos ter a profecia nivelada pelas Escrituras Sagradas, ou seja, com o mesmo peso doutrinário. São coisas distintas. O profeta no Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus. Tanto ele trazia uma mensagem mandada por Deus, como às vezes ele falava e agora Deus tinha que agir segundo a sua palavra, como foi o caso de Elias, que disse: olha, a partir de hoje não chove em Israel, senão conforme a minha palavra. E aí Deus teve que atender, porque o profeta era um representante de Deus. O dom de profecia não é assim. Por isso, ele é suscetível a julgamento. Não se deve julgar o profeta, e sim a profecia. Não o profeta, e sim a profecia. Por quê? À luz da Bíblia Sagrada, a profecia, como os dons espirituais, podem ter 3 fontes. Pode ser de Deus, mas também pode ser da carne, né? Um êxtase emocional, e a pessoa acaba, então, se manifestando em algum dos tipos dos dons espirituais, mas dele mesmo. E também pode ter origem satânica. O diabo pode se aproveitar da situação e trazer para o seio da igreja mensagens distorcidas, errôneas e demoníacas. O que a gente precisa de observar quanto ao dom de profecia? Por que às vezes tem muita confusão? Primeiro, às vezes a pessoa quer se sentir importante, né? E acaba se deixando trair por suas próprias emoções e entrega uma mensagem que Deus não deu. Isso vai gerar confusão. Às vezes, Deus entregou uma mensagem pequenininha e a pessoa amplia a mensagem, entrega uma mensagem grande. O que Deus falou vai cumprir. O que Deus não falou não vai cumprir. E aqui fica uma dica. Porque eu costumo dizer, se eu estiver errado, o bispo está aqui, pode nos corrigir, obviamente. Eu costumo dizer que profecia, Deus fala com a gente excepcionalmente. Porque a regra de Deus falar conosco é através da sua palavra. Quando Deus chega a falar com a gente profecia, é porque Ele já falou no nosso íntimo, já falou pela sua palavra, e às vezes a gente não entendeu, ou não quis entender. Pastor Sóstenes. E quando a pessoa não entende, então Deus vai tomar alguém em profecia e falar com ele. É claro, gente, que isso aqui não é uma regra absoluta, porque quem somos nós para delimitar a ação do Espírito Santo? Nós não podemos fazer como Charles Finney, que foi um grande avivalista, mas ele entendeu que podia pôr o Espírito Santo dentro de uma caixinha de fósforo, né?
como se ele fosse o Senhor e o Espírito Santo é que tivesse que atender aos seus caprichos. Não é assim. Porque os dons não são nossos, os dons são do Espírito Santo, que reparte a cada um como ele quer e não como nós queremos. Mas olha uma confusão que acontece, e aqui eu dou uma dica para você. Quando você receber uma mensagem profética, nunca pergunte para o profeta qualquer complemento. Nunca pergunte se Deus falou mais alguma coisa, se Deus mostrou mais alguma coisa, ou peça uma interpretação. Porque ele será tentado a te dar uma resposta e, com grande probabilidade, Bispo Neuza, essa resposta não será da parte de Deus. Aí que vem a confusão. Então, se você recebeu uma mensagem profética, você ficou em dúvida com essa mensagem profética, coloque ela no stand-by. Deixa aí. Ora a Deus a respeito dela. Se foi Deus que falou e você não entendeu direito, Deus poderá usar um outro meio para clarear essa mensagem para você, ou ela vai se cumprir no momento certo, tá? Porque muitas das confusões que acontecem somos nós mesmos que geramos, porque nós corremos atrás. Às vezes a pessoa, e a gente tem muita vontade, do ser humano, é muito dado a querer conhecer o futuro. O que vai acontecer amanhã? Mas qual é a regra bíblica? O que Jesus fala no Sermão da Montanha? Basta cada dia o seu mal. Então nós não devemos viver ansiosos, solícitos quanto ao dia de amanhã. Mas nós queremos viver o hoje, mas sabendo o que vai acontecer amanhã. Por isso que a gente fica querendo correr atrás das profecias. E quem corre atrás de profecia sempre vai encontrar, mas nem sempre será de Deus. Porque Deus não fala, não é a hora que a gente quer, é quando Ele quer. E nem o que nós queremos, mas o que Ele quer, e nós precisamos ouvir. Mas às vezes, enquanto a gente não ouve o que a gente quer, a gente não se dá por satisfeito, né? Na verdade, a profecia, ela tem como objetivo principal, como Paulo deixa bem claro, mais uma vez eu faço menção a essas palavrinhas chaves, para edificar, exortar e consolar a igreja. Deixa eu te dar um testemunho aqui de como as pessoas abusam dos dons espirituais. Quando eu pastoreava em Tapaci, acho que eu não vou falar o nome da pessoa, embora já tenha partido para a glória, mas por questão ética, o moço era tido como muito usado em profecia, em revelação e etc., tido como muito espiritual. E ele teve um pequeno desentendimento lá na cantina da igreja, bispo. E aí começou uma discussão lá, nessa discussão ele começou a profetizar para as irmãs da cantina. E começou a amaldiçoá-las na profecia, né? Está queimado, irmãos. Então, a pessoa se fazendo de espiritual, né, para denegrir a imagem da outra. Então, não é assim que Deus fala. Presta atenção. Entendamos que o apóstolo Paulo foi meticuloso em trazer primeiro a analogia do corpo humano para introduzir o assunto de dons espirituais, porque tudo é para edificação. Se não for para juntar, para somar, para contribuir para a edificação, e o corpo de Cristo não vem de Deus. Qual é o ápice da Bíblia? Qual é o ponto culminante da Bíblia? O ponto culminante da Bíblia está lá em João capítulo 17, versículos 21 e 22. Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora: Pai, eu peço que ele seja um contigo, assim como eu e tu somos um. É o ápice. Tudo o que acontece na Bíblia, toda a revelação da economia salvífica, tem como objetivo esta unidade com Deus. Não me peça para explicar, porque eu não sei se a gente vai ter uma participação na natureza divina, eu não sei como se dará esse processo. Mas é o ápice. Se lá atrás nós somos separados de Deus, agora tudo o que Deus quer é que sejamos um com Ele. E o corpo trabalha em torno
da busca dessa unidade. Lá em Efésios 4, Paulo dá a razão de existir do ministério. Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Aí ele vincula a unidade e vincula ao crescimento, até atingirmos a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Não sei se algum dia vamos atingir esta estatura, mas será o nosso alvo eterno, não só aqui na terra, mas também no céu. Então Cristo será eternamente o nosso alvo. Então tudo o que acontece na igreja tem que ser em consonância com esta busca de unidade. Então qualquer manifestação espiritual, por mais bonita e aparentemente eficaz que seja, se não for no sentido de contribuir para a unidade do corpo, para o crescimento, para a edificação da igreja, não parte de Deus. Tenha certeza disso. A profecia, Paulo coloca como um dos dons mais importantes, exatamente porque quando a gente fala em línguas estranhas, a gente está sendo edificado. Quando a gente profetiza, a gente está compartilhando a edificação com a igreja. Outras pessoas são edificadas porque entendem a mensagem que está sendo dita em línguas estranhas. Mas Paulo vai gastar praticamente um capítulo inteiro para regulamentá-la. Então, no capítulo 12, como eu comecei a dizer, Paulo relaciona os dons. No capítulo 13, ele valora os dons. E no capítulo 14, ele regulamenta o uso dos dons espirituais. Porque na igreja de Corinto era um verdadeiro festival de línguas estranhas. Não que a gente não possa falar em língua estranha no culto. Não só podemos, como devemos. Mas tem os momentos específicos. O pregador está pregando e a pessoa começa a falar em língua estranha alto e profetizar, e concorrendo com o pregador, traz confusão para o culto. E aí entra um visitante, vai ficar por entender, mas espera lá, eu tenho que ouvir quem? Quem que eu vou, né? Tudo tem que ser com decência e ordem. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém, meus queridos? Naturalmente, a gente deve ter um pouco mais aqui no dom de profecia, exatamente por causa da sua importância. O dom de profecia está disponível para todos os crentes, como qualquer dom espiritual. O que Jesus fala lá em Marcos 16? Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então ali já está presente a promessa de Jesus para os dons espirituais. Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi com relação à profecia lá em Uruaçu. Um momento difícil do ministério, uma decisão para tomar, num momento difícil mesmo. Num dia de vigília, o bispo aí disse, orando, eu no banco da frente aqui orando, Deus toma uma irmã lá mais ou menos no meio da igreja em profecia. A gente estava todo mundo ajoelhado, orando. E eu entendi que na profecia falava comigo, né? E o que aconteceu? Essa experiência foi única na minha vida, ela nunca se repetiu. Eu comecei a conversar com Deus. Eu falava aqui e Deus respondia através da irmã. Então, uma série de coisas. Então, todas as minhas dúvidas foram dirimidas ali naquele momento. Foi uma experiência espetacular. A mãe estava longe, não escutava o que eu falava aqui, eu orando baixinho, né? Então, Deus fala. Os dons espirituais é para a igreja odierna. Isso não ficou no passado. Somos sim uma igreja pentecostal. Devemos dar lugar para o Espírito Santo e devemos buscar os dons espirituais. Em especial, como diz Paulo, o dom de profecia. Mas tudo com decência e ordem. Tudo com decência e ordem. A profecia é passiva de julgamento. Por que ela é passiva de julgamento? Exatamente porque ela tem essa fonte, que pode ser de Deus, mas também pode ser uma fonte humana. Jeremias capítulo 23, 16, Ezequiel 13, versos 2, 3. Né? E também pode ter origem demoníaca. Isaías 8,
versos 19 e 20. 1 Reis 22, 22. Atos 16, nós temos também um exemplo de profecia de origem maligna. Quando aquela mulher que estava atrás de Paulo, recomendando, você é um grande homem de Deus, mas na verdade ela estava endemoniada. Lá em Filipos, Paulo repreende aquele demônio. Então, como a gente às vezes não sabe a origem, e aí nós temos que distinguir 3 coisas. Primeiro, a profecia verdadeira. Segundo, a falsa profecia. Terceiro, o falso profeta. Pastor, a falsa profecia e o falso profeta não são a mesma coisa? Nem sempre. Porque às vezes a falsa profecia, ela parte de uma intenção boa. Às vezes a pessoa não tem a intenção de trazer uma mensagem profética falsa. Ela se engana com a sua emoção e acaba entregando uma mensagem até pensando que é da parte de Deus, e não é. Já o falso profeta é deliberado. Ele já tem o intuito de trazer uma falsa profecia. Vou citar um caso, eu não vou citar aqui em público o nome da igreja, mas eu posso até citar em particular. Uma igreja aqui no Jardim América que nasceu em cima de uma falsa manifestação de dons espirituais. Isso eu falo porque eu conheci a história. Tinha um moço, um rapaz chamado Paulinho, quando eu congregar, bispo, ali com o pastor Geazi, ele reconciliou lá e mexido com droga, tudo, e ficou crente lá na igreja. Aí ele me confessou esse fato. Um grupo de oração, e ele lá, e ele fez-se de arrebatado. E ficou 4 horas, e o povo ao redor dele, orando, aquela coisa toda, e ele entregou uma série de mensagens, e mandou que fosse aberta a igreja, e a irmã foi, abriu a igreja, deu até o nome da igreja, né? Muitos anos depois, ele veio me confessar, porque aquilo trazia um mal-estar para ele, né? Ele não tinha sido usado por Deus. Ele estava inclusive drogado, né? E se passando de arrebatado. E as pessoas acreditam, porque o ser humano é religioso. Todo ser humano é religioso, até o ateu. Porque o ateu é uma espécie de religião. Todo mundo tem uma sede de adorar, porque nós somos feitos seres adoradores. É por isso que todo mundo gosta de música, porque música é um tributo de adoração. Todo mundo gosta de dança, porque a dança é um tributo de adoração. Todo mundo gosta de comida, porque comida é uma coisa comum à maioria das religiões. Sacrifício é comum à maioria das religiões. Nós gostamos disso porque nós somos religiosos. Por isso que as pessoas são passivas de seguir a qualquer maluco que aparece aí e fala qualquer coisa, ele vai encontrar seguidor. E na igreja tem pessoas assim também. Então, como tem essas manifestações falsas, a profecia deve ser julgada. O que Paulo diz? Quando tiver profecia, fale 2, ou quando muito, 3. E os outros, julguem. Julgar o quê? A profecia? Ou o profeta? A profecia. Porque às vezes a pessoa está bem intencionada. Ele só foi traído pela própria emoção. E às vezes, se você for julgar o profeta por causa da profecia dele, você acaba jogando fora um bom crente, né? Às vezes a pessoa se deixou trair. Então a gente tem que julgar a profecia. Se ela é passiva de julgamento, então ela não tem peso doutrinário. Porque não é a intenção, não é o objetivo, não é a teleologia da profecia, a doutrina. Doutrina é a palavra. E para julgar a profecia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, passá-la pelo crivo das Escrituras Sagradas. Não importa quem tenha profetizado, mas se a profecia fere algum princípio bíblico, ela deve ser descartada imediatamente. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar uma coisa na sua palavra e depois vai usar outra pessoa para falar outra coisa distinta ou diferente. Repito, o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão.
E tudo tem que ser com decência e ordem. Nós estamos vivendo dias, eu acho que isso aqui não acontece na igreja de Campinas, acontece só em Goianésia para lá. Mas assim, a gente está vivendo uma situação, bispo, já se tornou comum, não natural, mas comum no sentido de acontecer em larga escala. A pastora Elisama acompanhou alguns casos desses lá, de profecias. A pessoa fala que profetiza para o outro, que casou errado, então tem que deixar aquele para casar com outra pessoa, né? Isso a gente está vendo acontecer, e muito, infelizmente. Ora, a Bíblia prima pelo casamento, sim ou não? Não é? Deus odeia o divórcio, Deus continua odiando o divórcio. Então como que Deus vai mandar alguém separar? Até porque a responsabilidade de casar não é de Deus, por isso a gente não deve casar em cima de profecia. Né? Porque Deus deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Tem a ver com a nossa responsabilidade de administração da nossa vida. Deus pode dar diretrizes, orientações. Você quer chupar uma laranja, você não vai achar laranja no pé de limão. Né? Por isso que Paulo orienta em 1 Coríntios 7. O casamento tem que ser no Senhor. Então, não corra atrás de profecia para casamento, muito menos para descasamento. Mas a profecia deve ser julgada. Não só pode, deve ser julgada, independente de quem tenha sido o profeta. Ela é passível de julgamento porque é bíblico, é assim que Paulo orienta, porque afinal de contas, o que Paulo está querendo corrigir na igreja de Corinto? A confusão, os problemas, os desvios, os excessos. Agora a gente não pode também ficar com medo. Mas pera lá, então não vou profetizar. Né? Porque às vezes a gente pode ficar retraído, com medo de entregar uma mensagem que não é da parte de Deus. Não, a gente tem que buscar os dons espirituais. Nós não podemos nos contentar se não somos batizados com o Espírito Santo. Ou se você é batizado com o Espírito Santo e não fala mais línguas estranhas, não se contente com isso, não se conforme. Mas busque um renovo espiritual a cada dia. Amém? Vamos lá, vamos correndo aí. Vamos correndo porque eu sou um pouco prolixo, né, e o tempo passa. Segundo tópico da lição. O que é que nós temos aí no segundo tópico da lição? Variedade de línguas. Ou mesmo dom de línguas estranhas. O dom de línguas estranhas, e aqui eu mais uma vez remeto ao nosso comentarista, né? Em meio a tantas dúvidas que surgem sobre o dom de variedade de línguas, na condição de dom, assim como os demais catalogados na Bíblia, podemos dizer que este dom é uma das manifestações do Espírito Santo, quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina, nunca aprendida pela pessoa que fala. Eu já vi, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, pela televisão, gente aprendendo a falar línguas estranhas. Gente ensinando como falar e gente aprendendo como falar línguas estranhas. Ora, se é um dom do Espírito Santo, não se aprende. É o Espírito Santo que nos impulsiona a falar. Agora, línguas estranhas. Vamos pegar Atos 2. O que aconteceu ali? Línguas foram repartidas entre os irmãos. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Antes eles estavam trancafiados, janelas e portas fechadas, amedrontados, ainda sob o fantasma da crucificação de Jesus. Então estavam tímidos, com medo. Mas quando o Espírito Santo chega e vira aquele barulhão, aí já abre janela, faz tanto barulho que começa a chamar a atenção das pessoas que passam na rua, daí a pouco aflui uma grande multidão, e todo mundo agora falando línguas estranhas. Mas olha o milagre. Vieram judeus das mais diversas partes do mundo de então. Judeus que nasceram e cresceram nas suas colônias lá, e a maioria deles não falavam mais o hebraico. E eles começaram a ouvir aqueles crentes falando de Jesus na sua própria língua. Para os crentes, eles estão falando línguas estranhas.
mas os judeus estão ouvindo cada um na sua língua. É o fenômeno da glossolalia. Eles falavam sob inspiração divina e o outro entendia. Nós temos um exemplo de David Branner, um missionário que evangelizava os índios pele vermelha nos Estados Unidos, que inclusive com conotação canibal. E ele, um missionário que morreu cedo na vida, com 29 anos de idade, com tuberculose. E ele estava indo para uma tribo para evangelizar. E ele não sabia a língua dos índios. E em um certo momento, ele teve uma vontade tremenda de orar. Então ele parou o cavalo numa sombra, desceu e ajoelhou e começou a orar. Quando ele começa a orar, ele começa a falar em línguas estranhas. Em línguas estranhas. E depois de um bom tempo orando em línguas estranhas, ele para, quando ele abre os olhos, ele está rodeado de índios, que já vinham seguindo ele há um tempo e ele não sabia. E os índios estavam chorando. E só mais tarde ele foi descobrir o que tinha acontecido. Porque como ele não falava a língua dos índios, os índios não entendiam o que ele falava. É que quando ele falava em línguas estranhas, ele estava falando de Jesus na língua dos índios, sem que os índios soubessem. Isso é um milagre extraordinário. Então, o dom de variedade de línguas não são só línguas espirituais, angelicais, mas às vezes a pessoa pode falar um outro idioma humano por um milagre, por uma manifestação do Espírito Santo. Não quer dizer que a pessoa aprenda a falar o idioma, não. Momentaneamente o Espírito Santo usa ela a falar em outro idioma. Não é? Por quê? O que Deus quer? Não é edificar a igreja? Os dons espirituais não vieram como ferramenta de poder para testemunhar do Evangelho de Jesus? Então, o que for preciso acontecer para que a gente pregue o Evangelho, o Espírito Santo vai fazer. Por isso, a gente tem que se manter aberto para os dons espirituais. E a gente está perdendo um pouco a febre evangelística. E na medida que a gente perde a febre evangelística, compromete também a manifestação dos dons espirituais. Porque os dons espirituais é em virtude da pregação do Evangelho. Então, se eu não estou a pregar o Evangelho, o que vai me adiantar é exercer os dons espirituais, os dons de poder, só dentro da igreja, sendo que eles são também para testemunho, para manifestação do poder de Deus, para que o incrédulo possa ver este sinal miraculoso e se converter a Cristo. Então, uma coisa puxa a outra. Amém? Dom de interpretação de línguas, para a gente encerrar. É um dom que depende de outro dom, porque ele depende do dom de variedade de línguas estranhas. Paulo fala, quando houver línguas estranhas, que haja intérprete. Porque quem fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Quando a gente ora em línguas estranhas, a gente está orando no Espírito Santo. Paulo fala lá em Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos orar como convém. Mas quando oramos em línguas estranhas, o Espírito Santo nos ajuda, nos dando uma oração eficaz. Mas eu quero fazer menção também, para você entender melhor isso, o que o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 2,4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. E ainda Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Exatamente falar em línguas estranhas. Então, quando eu oro em línguas estranhas, estou edificando a mim mesmo. Posso fazer isso na igreja? Posso.
desde que haja um momento para isso, desde que eu não vou atrapalhar o culto, desde que eu não vou atrapalhar o pregador. Aliás, os pregadores às vezes dá até um momento, né? Deixa um momento, um espaço para as pessoas possam glorificar, dá evasão ao Espírito Santo. Mas eu ficar falando o tempo inteiro de modo a prejudicar o culto, é o que Paulo está corrigindo. Mas Paulo orienta que nós devemos cultivar o dom de variedade de línguas na nossa oração sozinhos. Paulo chega a dizer que ele orava mais em línguas estranhas, porque a gente é edificado. Agora, em público, sempre devemos buscar a interpretação de línguas, que pode ser pela própria pessoa que está falando em línguas estranhas, ou o Espírito Santo pode tomar uma outra pessoa para interpretar aquilo que o outro está falando em línguas estranhas. O certo é que é para edificação, exortação e consolação da igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. O cristianismo não é uma religião morta. Nós não somos apenas religiosos, mas nós temos vida com Deus. Nessa vida com Deus, nós temos conexão com a cabeça, que é Cristo, mas também conexão com os irmãos, no sentido de edificarmos e sermos edificados. Veja só, e aí tem gente que acha que pode ser crente em casa, mas isso é impossível, salvo se tiver algum impedimento, né, real. Por Paulo toma a analogia do corpo humano. Nem todas as células do corpo estão ligadas a um vaso sanguíneo, sobretudo aquelas mais periféricas da pele. Mas o que acontece? Uma célula que está ligada a um vaso sanguíneo recebe oxigenação, fica com parte para si, parte para outra, que fica com um pouco para si, reparte com a outra. Assim, todas as células do corpo são oxigenadas. A igreja também é assim. Os dons espirituais é para isso, é para esta dinâmica da igreja e também para esta comunicação ligado à cabeça que é Cristo, naturalmente. Então, eu preciso que você entenda uma coisa. A igreja é viva. A igreja é viva. A igreja é viva. E o Espírito Santo está no seio da igreja. E o Espírito Santo fala com a igreja. O Espírito Santo fala com a igreja. E você então pode ser um canal desta fala. Você pode ser um vaso usado pelo Espírito Santo para entregar uma mensagem de edificação, uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto. Se coloque na brecha. Não sejamos crentes pentecostais teóricos. É muito bom nos beneficiarmos com testemunhos alheios. É muito bom. O testemunho de alguém edifica a minha fé, nutre a minha fé, mas não resolve o meu problema. Eu preciso de ter a minha experiência com Deus. Ver, assistir alguém falar em línguas estranhas é muito bom, é bonito, mas não edifica a mim. Para que eu seja edificado, eu também tenho que orar em línguas estranhas, porque assim eu teria uma experiência com o Espírito Santo. E culto, presta atenção, cada culto deve ser uma experiência ímpar com Deus. O culto para nós é experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós não somos assistentes de culto, nós não somos espectadores de culto, mas nós somos adoradores. E o adorador tem que ter conexão, participativamente do culto. Então o culto não é só do dirigente para a congregação, mas há a interação. Aí entra a importância dos dons espirituais. Desde que tudo com decência e ordem. Com decência e ordem. Aí eu te faço uma pergunta. Não precisa de se manifestar. Você já é batizado com o Espírito Santo? Se não, busque esse batismo. Segundo, você é batizado com o Espírito Santo, mas não ora mais em línguas estranhas? O conselho, busque um renovo espiritual. Você está perdendo muito, porque quando oramos em línguas estranhas, a nossa oração fica mais eficaz.
Porque o Espírito Santo veio como o outro Consolador enviado por Jesus para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. E eu não posso terminar essa lição sem dizer uma coisa para você. Não seja dependente de profecia. Não seja dependente de profecia. Todas as pessoas que vivem na dependência de profecias vivem quebrando a cabeça. E aí depois uma confusão lá na frente. Porque às vezes a pessoa pode ouvir duas profecias antagônicas. E aí vem a confusão. E a pessoa pode passar a descrer de profecia. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer que você creia. Não só que você creia, mas que você viva a experiência pentecostal. Viva a experiência do Espírito Santo de Deus. Quando eu fazia seminário aqui no CEID, tive uma experiência ímpar com o Espírito Santo. Numa sexta-feira, a nossa turma resolveu fazer uma vigília. Terminou a aula, nós nos propusemos ficar ali até a meia-noite. Éramos mais ou menos uns 10 alunos que ficaram. E eu tive uma experiência ímpar, extraordinária. Tinha uma aluna perto da mesa do professor, eu estava mais ou menos umas 3 fileiras. Depois tinha mais uns outros alunos. E tinha uma aluna lá na porta, sentada numa carteira, encostadinha na porta ali. Dobramos o joelho e começamos a orar, bispo. E de repente a gente começou a sentir assim, um volume na sala. Uma coisa inexplicável. A gente começou a sentir algo como se a gente tivesse, Itamar, inchando, crescendo. Quando a gente começou a sentir aquilo, a menina que estava na minha frente explodiu em línguas estranhas e imediatamente passou por mim. É como se fosse uma onda, foi passando de um por um. Chegou naquela menina que estava lá, ela caiu no corredor e saiu rolando no corredor do seminário, falando em línguas estranhas. E ela que não era batizada com o Espírito Santo, recebeu o batismo ali, naquele momento. E foi uma experiência ímpar, porque não foi só o falar em línguas estranhas, mas a gente percebeu, sentiu a real presença do Espírito de Deus ali. Então, os dons espirituais não é uma ficção, não é uma invenção da igreja pentecostal, mas é uma experiência real do mover do Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Aleluia. Paulo, que escreveu sobre dons do Espírito Santo, também escreveu sobre o fruto do Espírito. O Espírito Santo nos é dado para nos tornar eficazes para Cristo. Os dons do Espírito são dados para o serviço. E o fruto do Espírito para que tenhamos caráter. E precisamos de ambos. A gente precisa de tudo isso. Não podemos ser espirituais a ponto de nos derramarmos em línguas estranhas e profecias e revelações, etc. Mas sem ter um caráter reto, íntegro, puro. Mas também, não só ter um caráter reto, mas devemos ter também a unção do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Porque quando a gente tem a unção do Espírito Santo, não precisa das pessoas ficarem sabendo se a gente ora muito ou pouco. Isto será notável. Ninguém precisa conhecer a minha vida de oração.
mas as pessoas são capazes de saber se eu tenho uma vida de oração ou não. Porque quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, isso é perceptível. Isso é claro. Isso é visível. Sem mesmo a necessidade da gente sair por aí, falando em estranho, profetizando à torta e ao direito, como diz o ditado. E nós somos uma carta aberta lida pelo mundo. Assim como os crentes no cenáculo, no dia de Pentecostes, chamaram a atenção do povo por causa dos dons espirituais. Deus quer que você também passe a chamar a atenção das pessoas pelos dons espirituais. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te tocar profundamente. Para que as pessoas olhem para você, não entendam nada, não sabem explicar nada, mas veem em você alguma coisa diferente. Tenham prazer em estar perto de você, em conversar com você. Porque você será instrumento do Espírito Santo para trazer paz, para trazer a evangelização. E se Deus quiser falar, para trazer uma mensagem profética para aquela pessoa. Deus quer falar, mas Deus precisa de vasos que honestamente deem lugar ao Espírito Santo para que possam exercer os dons espirituais sem meninice. O que Paulo está querendo quando ele escreve esses 3 capítulos, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios? Paulo quer ensinar sobre os dons espirituais, incentivando a igreja à busca dos dons espirituais. Mas Paulo quer corrigir, acabando com as confusões e acabando com o estrelismo. Paulo condena o estrelismo. Então Paulo, sobretudo, ele visa acabar com a confusão, com a falsidade e com o estrelismo. Ninguém, como disse Matheus Henry, ninguém pode se dar ao luxo de se sentir superior por causa dos dons espirituais. Porque os dons não são nossos, são do Espírito Santo de Deus. Nós não passamos de servos, invólucros, instrumentos. O dom é dele, a mensagem é dele, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, porque a igreja é dele e nós também somos dele. A ele, pois, toda honra, glória, louvor e adoração. Você pode glorificar ao Senhor?